Os samaritanos são um grupo frequentemente mencionado na Bíblia, mas sua história e o motivo de sua rejeição pelos judeus precisam de uma análise detalhada para serem compreendidos plenamente. Para entender quem eram os samaritanos, é necessário voltar aos tempos do Antigo Testamento, especificamente ao período da divisão do reino de Israel após a morte do rei Salomão. Essa divisão resultou em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, cuja capital veio a ser Samaria, é o berço dos samaritanos. A cidade de Samaria foi fundada por Onri, o sexto rei de Israel, e tornou-se um importante centro político e religioso. No entanto, a história dos samaritanos ganha um capítulo decisivo com a invasão assíria em 722 a.C., liderada por Sargão II. Os assírios conquistaram Samaria e deportaram grande parte de sua população, substituindo-a por povos estrangeiros. Esses povos trouxeram suas próprias crenças religiosas, misturando-as com as tradições israelitas remanescentes. Essa fusão cultural e religiosa resultou em um sincretismo que os judeus de Judá consideravam uma corrupção da verdadeira fé. A mistura de religiões foi um dos principais fatores que contribuíram para o desprezo dos judeus pelos samaritanos. Os novos habitantes de Samaria adotaram práticas judaicas, mas as combinaram com cultos pagãos, resultando em uma forma híbrida de adoração. Essa rejeição por parte dos judeus não era apenas religiosa, mas também política e cultural, alimentada por séculos de rivalidade. Outro ponto crucial foi a construção de um templo rival no Monte Gerizim, que os samaritanos consideravam o lugar legítimo de adoração a Deus, em oposição ao Templo de Jerusalém. Para os judeus, isso era uma afronta direta à centralidade de Jerusalém como o centro religioso e espiritual de Israel. Essa disputa consolidou o abismo entre os dois grupos, criando uma hostilidade que persistiu por séculos e que é frequentemente mencionada nos evangelhos. A rejeição dos samaritanos não se limitava apenas à esfera religiosa. Havia também um profundo preconceito social e cultural. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo impuro, uma mistura indesejável de israelitas e estrangeiros. Essa visão é evidente na literatura rabínica, que frequentemente retrata os samaritanos de forma negativa. Essa rejeição mútua explica o impacto da parábola do bom samaritano e do encontro de Jesus com a mulher samaritana, narrados nos evangelhos que desafiam esses preconceitos profundamente enraizados. Para entender melhor a relação entre judeus e samaritanos, é essencial explorar o período intertestamentário, uma época de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Durante esse período, as tensões entre os dois grupos se intensificaram devido a eventos históricos e disputas religiosas. Uma das principais razões para o aumento das tensões foi a reconstrução do Templo de Jerusalém após o exílio babilônico. Quando os judeus que retornaram do exílio começaram a reconstruir o templo, os samaritanos ofereceram ajuda, mas essa oferta foi recusada. A recusa dos judeus não foi apenas uma questão de orgulho. Eles temiam que a inclusão dos samaritanos pudesse comprometer a pureza religiosa do templo e sua adoração. Isso resultou em um rompimento ainda maior entre os dois grupos. Durante o período helenístico, as diferenças culturais também se ampliaram. Enquanto muitos samaritanos se adaptaram à cultura grega, adotando costumes helenísticos, os judeus procuraram preservar sua identidade e tradições. Esse contraste cultural aumentou a hostilidade mútua, especialmente porque os judeus viam os samaritanos como traidores que haviam abraçado práticas estrangeiras.
Além disso, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, por volta do século IV a.C., como mencionado anteriormente. Esse templo tornou-se o centro de sua adoração, em oposição ao Templo de Jerusalém. O Monte Gerizim era sagrado para os samaritanos, pois eles acreditavam que era o local onde Abraão havia oferecido seu sacrifício a Deus. Essa divergência religiosa era uma das principais razões para o desprezo dos judeus pelos samaritanos, pois os judeus consideravam Jerusalém como o único lugar legítimo para o culto a Deus. No século II a.C., durante o reinado de João Hircano, os judeus destruíram o templo samaritano no Monte Gerizim, aprofundando ainda mais a animosidade entre os dois grupos. Essa ação militar foi vista como uma tentativa de impor a supremacia judaica e eliminar qualquer forma de rivalidade religiosa. O ressentimento gerado por esse evento persistiu por gerações, criando uma barreira quase intransponível entre judeus e samaritanos. Mesmo nos dias de Jesus, essa hostilidade era palpável. Nos evangelhos vemos como os samaritanos eram tratados com desprezo pelos judeus, mas também como Jesus usou essa rivalidade para ensinar lições importantes sobre amor, misericórdia e inclusão. A relação entre judeus e samaritanos é um lembrete de como as divisões religiosas e culturais podem criar barreiras profundas, mas também de como essas barreiras podem ser superadas pela graça e pela verdade. A presença dos samaritanos no Novo Testamento é significativa e oferece um contraste fascinante com a visão negativa que os judeus tinham deles. Jesus frequentemente usou os samaritanos como exemplos em seus ensinamentos, desafiando as normas sociais e religiosas de sua época. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25-37, é talvez o exemplo mais famoso. Nessa parábola, Jesus responde a uma pergunta sobre quem é o próximo que devemos amar como a nós mesmos. Ele escolhe um samaritano como o herói da história, alguém que demonstra compaixão e cuidado por um homem ferido, enquanto um sacerdote e um levita passam ao largo. Essa escolha teria sido chocante para os ouvintes judeus, que desprezavam os samaritanos. Jesus usou essa parábola para desafiar os preconceitos e ensinar que o amor ao próximo não conhece barreiras de raça, religião ou cultura. Outro episódio importante é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, narrado em João 4. Esse encontro é notável por várias razões. Primeiro, porque Jesus, como judeu, não deveria estar falando com uma samaritana, muito menos uma mulher. Segundo, porque ele revelou a ela sua identidade como o Messias e ofereceu-lhe água viva, simbolizando a salvação. Esse diálogo transcende as barreiras culturais e religiosas, mostrando que a mensagem de Jesus era para todos, independentemente de sua origem ou passado. Além disso, em Lucas 17, 11 e 19, encontramos a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Esse único homem era um samaritano, e Jesus elogiou sua fé. Mais uma vez, os samaritanos são apresentados de forma positiva, contrastando com a visão negativa predominante na sociedade judaica da época. Esses relatos no Novo Testamento destacam a ênfase de Jesus em quebrar barreiras e promover a reconciliação. Ele desafiou as normas sociais e religiosas ao interagir com os samaritanos e apresentá-los como exemplos de fé e compaixão. Essas histórias continuam a ressoar hoje, lembrando-nos da importância de superar os preconceitos e tratar todos com dignidade e respeito. A interação de Jesus com os samaritanos não foi acidental. Ela fazia parte de sua missão maior de expandir os horizontes espirituais e culturais do povo judeu.
O relacionamento de Jesus com os samaritanos é uma demonstração clara de como ele buscava superar barreiras sociais e religiosas profundamente enraizadas. Essa abordagem foi revolucionária em uma época de preconceitos intensos, e suas ações ofereceram lições atemporais de inclusão e graça. No episódio da mulher samaritana no poço, por exemplo, Jesus ultrapassa não apenas barreiras étnicas, mas também normas de gênero. A mulher, impressionada com a honestidade e profundidade de Jesus, se torna a primeira a reconhecer sua identidade messiânica e a compartilhar essa revelação com sua comunidade. Este evento é emblemático porque subverte a expectativa de que apenas os judeus seriam os destinatários da salvação prometida. A narrativa deixa claro que os samaritanos também estavam incluídos no plano redentor de Deus. Outro ponto de impacto está no envio dos discípulos por Jesus, registrado em Atos 1:8, onde ele afirma que eles serão suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa declaração é significativa porque inclui explicitamente Samaria como um campo missionário prioritário. A menção de Samaria reflete o desejo de Jesus de reconciliar judeus e samaritanos, restaurando uma relação que havia sido rompida por séculos. Além disso, no livro de Atos, encontramos o trabalho do diácono Filipe entre os samaritanos, levando a mensagem de Cristo a eles e realizando milagres. Esse ministério resultou em grande alegria na cidade de Samaria e marcou o início da integração dos samaritanos na igreja primitiva. Esse episódio mostra que a visão de Jesus para a unidade não era teórica, mas se concretizava por meio do trabalho dos apóstolos e discípulos. A influência dos samaritanos na mensagem de Jesus também ilustra a universalidade do Evangelho. Ao quebrar barreiras de preconceito, Jesus nos ensina que a salvação não é limitada por cultura, etnia ou história, mas está disponível para todos que se aproximam de Deus com sinceridade e fé. Essa lição continua sendo relevante em um mundo onde divisões culturais e religiosas ainda persistem. Com a ascensão da igreja primitiva, os samaritanos começaram a desempenhar um papel importante na expansão do cristianismo. Como mencionado anteriormente, Filipe foi um dos primeiros a pregar em Samaria, e sua missão é detalhada em Atos 8. Após a pregação de Filipe, muitos samaritanos aceitaram a mensagem de Cristo, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Esse evento é um marco histórico, pois demonstra como o Evangelho começou a alcançar comunidades além do judaísmo tradicional. O papel de Pedro e João em Samaria também é significativo. Após ouvir sobre o sucesso de Filipe, os apóstolos foram enviados a Samaria para impor as mãos sobre os novos crentes e orar por eles. Isso simboliza a aceitação oficial dos samaritanos como parte da igreja cristã, quebrando séculos de animosidade entre judeus e samaritanos. É interessante notar que, no passado, esses dois grupos não se relacionavam, mas agora estavam unidos pelo amor de Cristo. A aceitação dos samaritanos na igreja primitiva também reflete a transformação profunda que o Evangelho trouxe. Enquanto antes havia separação e preconceito, agora havia unidade e inclusão. Esse processo, no entanto, não foi fácil. Ele exigiu um esforço consciente por parte dos apóstolos e líderes da igreja para superar as divisões históricas e construir pontes de reconciliação. Além disso, a conversão dos samaritanos destacou a universalidade da mensagem cristã. Assim como os samaritanos eram vistos como fora do pacto original de Deus com Israel, sua inclusão na igreja cristã simbolizava que o Evangelho era verdadeiramente para todos.
Isso preparou o terreno para a aceitação de outros grupos gentios. No futuro, à medida que o cristianismo continuava a se expandir, esse movimento de inclusão não era apenas teológico, mas também prático. Ao incluir os samaritanos, a igreja primitiva estava demonstrando que era possível superar séculos de desconfiança e construir uma nova comunidade baseada na fé e no amor mútuo. Essa mensagem de unidade continua sendo central para o cristianismo até hoje, desafiando os crentes a viverem em harmonia com pessoas de todas as origens. A história dos samaritanos na Bíblia é uma poderosa lição sobre preconceito, reconciliação e inclusão. Desde suas origens no Antigo Testamento até seu papel na igreja primitiva, os samaritanos foram um exemplo de como as divisões humanas podem ser superadas pela graça de Deus. Jesus, em sua interação com os samaritanos, não apenas desafiou as normas sociais de sua época, mas também nos deixou um modelo de como devemos tratar aqueles que são diferentes de nós. A parábola do bom samaritano, o encontro com a mulher no poço e o ministério de Filipe em Samaria nos mostram que o amor de Deus não conhece fronteiras. Essas histórias nos desafiam a examinar nossos próprios preconceitos e a nos perguntar: estamos dispostos a amar e acolher aqueles que são diferentes de nós? Estamos prontos para construir pontes em vez de muros? Além disso, a inclusão dos samaritanos na igreja primitiva nos lembra que o cristianismo é uma fé que transcende barreiras culturais, étnicas e históricas. É um chamado à unidade, baseado na crença de que todos somos iguais aos olhos de Deus. Em um mundo dividido por conflitos e preconceitos, a mensagem da reconciliação dos samaritanos é mais relevante do que nunca. Que possamos aprender com a história dos samaritanos, a importância de superar nossas diferenças e buscar a unidade em Cristo. Assim como Jesus mostrou amor e compaixão por aqueles que eram marginalizados, que possamos fazer o mesmo em nossas próprias vidas. A história dos samaritanos nos desafia a sermos melhores, a amar mais e a buscar a reconciliação onde houver divisão. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.